Antes de você se sentar, dê um abraço bem forte no seu irmão. Fala assim: você vai sair cheio do Espírito Santo nesta noite. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Eu preciso de você, meu irmão. Amém? Assim, quero que você entenda isso. Eu preciso de você. Nessa noite nós vamos aprender um pouquinho, vamos passear um pouquinho na palavra de Deus. O tema da nossa mensagem nesta noite é aprendendo a olhar com o olhar do Senhor. Eu sou a pastora Sheila, daqui do Ministério Jesus Cristo é a Porta, pastora auxiliar nessa igreja. Estou aqui trazendo essa mensagem no nosso culto de intercessão e prosperidade. Nós viemos aqui nesta noite para orar. Nós vamos fazer isso essa noite. Amém? Queria que os irmãos abrissem, por gentileza, o segundo livro de Crônicas, capítulo 16. Versículo 9. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Todos encontraram? Amém? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E o tema da nossa mensagem, como eu falei, é aprendendo a olhar com o olhar do Senhor. Porque o olhar de Jesus, ele é diferente. Jesus, ele é o mesmo ontem e hoje. E ele continua a nos olhar da mesma maneira. Ele continua a nos olhar da mesma forma. Não há mudança no Senhor, não há mudança nele. Ele está vivo e é tremendo quando uma pessoa toca nele com a fé. Amém? Todos aqui já tocaram um dia no Senhor pela fé. Amém? Porque nós o reconhecemos como nosso Senhor. E quando isso explode no nosso coração, a alegria de ver essa manifestação do que Deus conquistou na cruz a meu e a teu favor, a gente percebe que Jesus, ele busca e ele alcançou um dia o meu e o teu coração. Amém? Ele procurou você, ele encontrou você, você se rendeu a ele e ele faz a obra na sua vida e na minha vida. Amém? Vamos lá em Marcos, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Amém? Aqui descreve quando Jesus entrou na sinagoga onde estava um homem com a mão ressequida. Aquele homem poderia esconder a mão, mas Jesus pode ver até aquilo que nós escondemos. Amém? Então não adianta que a gente não tem para onde fugir. De onde fugirei do Senhor, né? Então nós precisamos compreender isso no nosso íntimo. Ele chamou o homem para o meio de todos, e aquelas pessoas viram que a mão dele era ressequida. No entanto, era um sábado. Olha o preconceito. E os religiosos da época diziam que no sábado não era permitido curar,
entre outras coisas que nós lemos aí na passagem. Mas Jesus veio para mudar isso. Ele olhou ao redor, condoído com a dureza do coração daquelas pessoas que estavam ali apenas por uma religião, por uma doutrina fria, por aqueles que não compreendiam o que era misericórdia. Às vezes o Senhor, tem aquele olhar de compaixão, mas as pessoas à nossa volta têm aquele olhar duro, O olhar de Jesus de indignação também. Ele fala aí, no versículo, vamos ver aqui, no versículo 5, indignado e condoído com a dureza do seu coração. O olhar de Jesus foi de indignação também, queridos. Mas quando ele percebeu ao redor, aqueles homens que estavam com o coração muito endurecido, viu a dureza do coração deles, ele olhou para o homem com a mão ressequida, pediu que ele a estendesse e a restaurou naquela hora. Estavam todos ali e ele olhou um por um. Quando nós viemos para a casa do Pai, aquelas pessoas que entram por essas portas, ele olha um por um. O Senhor está olhando a sua vida, está olhando a minha vida, amém? Aleluia. Irmãos, não fique preocupado com a sua vida, com aquilo que você está vivendo, aquela situação que você está passando, aquela afronta, seja o que for. Quando você entra por essas portas, o Senhor está olhando o seu coração. Aleluia. Creia que Deus está ouvindo a sua oração, creia que Ele está se importando com a sua dor. Amém? Quantas vezes as pessoas têm um olhar frio, seco, destituído de compaixão, de amor e de misericórdia. Olhando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Sabe por quê, irmãos? O olhar do nosso Senhor é cheio de amor. Deus, Ele não vai fazer aquilo que a gente, eu agi dessa forma, eu agi de forma errada, eu fiz algo errado, e o Senhor vai pagar na mesma moeda. Deus não faz assim. Pelo contrário, Ele estende a sua mão de misericórdia para ver o que está dentro do nosso coração, para nós nos arrependermos daquela situação. Precisamos guardar isso em nosso coração. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se fazer forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele, cujo coração é totalmente dele. Falamos muitas vezes, Senhor, eu sou totalmente teu. Sou totalmente teu, Senhor, assim? Mas o Senhor realmente espera isso de nós, que sejamos totalmente deles, amém? Dele, perdão. Em primeiro lugar, eu aprendo a olhar com o olhar do Senhor quando entendo que sou eu que faço o lugar onde estou. Onde quer que você esteja, Deus ali está. Fale comigo assim, onde Deus está, há belos desígnios. São propósitos, Os propósitos do Senhor. Vamos lá no Salmo 37. Os desígnios do Senhor, os propósitos do Senhor são perfeitos, amém? São belos. Minha língua enrola um pouquinho. Salmo 37, versículo 34, amém? Salmo 37, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará, para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Basta que eu e você vejamos as possibilidades. Deus o pôs onde está, porque Ele pode ver além. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Se o lugar aonde eu estou se chama presença de Deus, aquilo vai acontecer na minha vida. Eu preciso entender dentro do meu íntimo que eu preciso estar dentro da presença do Senhor. Eu preciso estar no centro dessa vontade. Amém? As possibilidades, elas são infinitas quando eu estou no centro da vontade de Deus. O Senhor é que vai te capacitando a vencer aquela situação. Amém. As realizações o alcançarão em qualquer lugar se você tiver a atitude acertada. Não importa onde você está, e sim o que você é para Deus. Tem pessoas que não sabem o que são para o Senhor. Amém? Vamos aprender isso hoje? Amém.
primeira epístola de Pedro. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor é tremendo. Usa a vida de Pedro aqui, enche a boca e fala para você e para mim: sois raça eleita. Aleluia. Posso ouvir glória a Deus, irmão? Sois raça eleita. Olha o que ele fala: sacerdócio real. Nós somos da realeza. Aleluia. Coisa linda, gente. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ninguém te tasca, não, é do Senhor. Aleluia. Ninguém te toca. Amém? Ele fala aqui: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes eu não enxergava nada, hoje eu enxergo tudo porque eu tenho a luz da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muitas vezes queremos algo, mas os planos de Deus são outros. E Ele permite situações para mudar nosso caráter e ensinar lições importantes para nós. Para isso, precisamos confiar no Senhor, esperar dele a resposta certa, e enquanto ela não vier, fazer o bem. Vamos lá no Salmo 37 novamente, por favor. Salmo capítulo 37. No versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e faz o bem. Enquanto aquela situação não aconteceu, continua fazendo o bem. Aconteceu? Continue fazendo o bem. Porque a sua confiança não está no homem. A sua confiança está no Senhor. Amém? Então, o Senhor, Ele espera isso dos seus filhos. Aqui, o Senhor fala que habita na terra e alimenta-te da verdade. A verdade é a sua palavra. Quando eu começo a me alimentar, eu começo a ser fortalecido. Amém? Não julgue quem está passando por circunstâncias difíceis, pois pode ser que a pessoa esteja esperando que Deus revele quais são seus projetos para a sua vida. Tem pessoas passando dificuldades, passando situações complicadas. Às vezes passamos e olhamos: ih, fulano, será? Não sei não. Nós começamos a ficar confabulando, pensando um monte de situação, ao invés de orar pelo nosso irmão. E Deus fala aqui: confia no Senhor. Se eu confio no Senhor, o Senhor está agindo, irmãos. E Ele vai, no tempo dele, Ele vai estabelecer ali o seu projeto, o seu propósito, o que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Seja qual for a circunstância, a condição ou lugar em que nos encontremos, com a ajuda de Deus, podemos transformar tudo. Porque eu preciso conservar, irmãos, uma atitude positiva, uma atitude feliz, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Eu não posso ficar pensando que tudo vai dar errado. Eu me lembro que eu tenho uma frase, eu não faço isso de propósito não, tá, irmãos? Quero que vocês entendam isso. Às vezes a situação está meio complicada, eu faço: tudo vai dar certo. Às vezes, para o mundo secular, isso é muito difícil de se entender. As pessoas ficam meio: vai dar certo, isso aqui vai dar certo, como pode? A pessoa fica chateada e tudo contigo. E eu falo: não, tudo vai dar certo. E quando eu vi, já falei, tudo vai dar certo, porque eu creio que vai dar certo. Amém? Nós estamos nas mãos daquele que pode fazer tudo dar certo. Por que eu vou pensar diferente?
Entende? Então, o Senhor ele vem nos alimentando com a sua palavra, nos fortalecendo. Lembra que a gente leu lá no primeiro versículo? Lá? Vamos voltar lá rapidinho? Segundo Crônicas. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, se eu creio que o meu coração é totalmente dele, eu tenho que crer que tudo vai dar certo. Amém? Eu preciso ter no meu coração isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso conservar essa atitude feliz, irmãos, positiva dentro do meu ser, porque eu tenho Deus que tem a verdade, que Ele traz à existência o que não existe. Não é coisa de crente, crente, tudo pensa assim. Não, é porque nós temos um Deus que gera em nós essa atitude positiva, que gera em nós essa atitude feliz. Às vezes as pessoas não compreendem, a gente passa, está sempre com um sorriso, e a situação está assim de você arrancar os cabelos, se fosse você contar para alguém. Mas o Senhor, Ele vem, te enche de alegria, te enche de paz, e você tem essa paz mesmo. Você tem para dar. Olha que coisa linda. Você tem para dar isso que você recebeu, essa alegria, essa paz, você tem para dar. E quanto mais você der, o Senhor vai multiplicar. No reino de Deus é assim. Quanto mais você dá, mais você recebe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fale comigo assim: eu preciso confiar em Deus e aguardar até que Ele revele seus propósitos. Eu preciso confiar em Deus e aguardar até que Ele revele seus propósitos. Eu não posso mexer meu pé se Deus não revelou para mim os seus propósitos. Eu tenho que esperar e fazer o bem. Confiar no Senhor e fazer o bem. Confiar no Senhor e fazer o bem. Amém? Em segundo lugar, eu aprendo a olhar com o olhar do Senhor quando eu entendo que Deus não cometeu nenhum engano quando me pôs onde estou. Eu aprendo a olhar com o olhar do Senhor quando eu entendo que Deus não cometeu nenhum engano quando me pôs onde estou. Foi Deus quem o pôs aonde você está. Amém? Vocês creem nisso? Exército, vocês estão servindo a Deus no exército das mulheres vencedoras. Vocês não caíram de paraquedas no exército das mulheres vencedoras. Foi o Senhor que as colocou nesse exército. Porque Ele espera realmente que vocês sejam bênção onde quer que vocês passem. Amém? Vocês foram chamadas para isso. Para profetizar esses louvores enormes que a gente não consegue guardar a letra. Eu fico impressionada como Deus usa a vida de vocês, mas são proféticos, transformam, alegram o coração daqueles que ouvem. Amém? Assim como cada um aqui de vocês é importante para o reino do Senhor, para a obra do Senhor. Não se sinta menor. Eu não sei pregar tão bem. Eu não sei louvar tão bem. Eu não sei fazer isso. Não importa. Faça o teu melhor para o Senhor. Ele vai sempre te honrar. Você não caiu de paraquedas aonde você está. Foi Deus que te colocou, viu? Amém? Receba essa palavra nessa noite. Sua atitude, mais do que qualquer outra coisa, que determinará se você será bênção ou tropeço. Eu que escolho, irmão, se eu vou ser bênção na vida de alguém ou se eu vou ser um tropeço. A partir do momento que eu tenho a informação que a palavra de Deus me dá, que Deus me chamou para ser uma bênção, por que eu vou ser tropeço? Né? Paulo mesmo fala, me fiz fraco para os fracos. Eu vou ser tropeço por quê na vida do meu irmão? Então eu preciso compreender isso no meu coração, no meu íntimo. Eu tenho que entender que eu preciso ser bênção. Por onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, onde Deus me colocar, se for no trabalho, se for na escola, se for no vizinho, na vizinhança, eu preciso entender que eu sou bênção. Fui chamado para isso. Ter sempre uma palavra de edificação nos lábios. Amém? Amém. Há um propósito para cada lugar e cada pessoa debaixo do sol. Deus tem um propósito para cada pessoa, cada um de nós. Vamos lá em Eclesiastes, por favor. Capítulo 3. Eu não vou ler todos os versículos aqui,
mas vou destacar alguns. Glória a Deus. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz assim, diz que há tempo para tudo, né? No versículo 1 ele destaca, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pula para o 4. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. No 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Esse tempo de ficar calado é que é difícil às vezes, né? Às vezes a gente quer colocar para fora, preciso falar. Preciso me expor. Não precisa. Às vezes Deus quer só que você fique em silêncio para Ele, para você poder ouvir a voz dele. E ele fala aqui no versículo 11, pula para o 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Olha que tremendo, irmãos. Deus fará renovar-se o que se passou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fará renovar-se o que se passou. Recebe essa palavra, meu irmão. Deus vai renovar o que se passou. A Bíblia diz que tudo se fez novo na nossa vida. Eu encontrei Cristo, tudo vai se fazer novo. Tem um louvor da Cassiane que ela anima, né? Na hora que ela está louvando, eu acho ela muito fofa quando ela fala que eis que tudo novo se fez. Não é assim? Tudo se fez novo. É assim quando você está na presença do Senhor. Esse versículo ele se cumpre na nossa vida, irmãos. Deus fará renovar-se o que se passou. Tudo aquilo que estava te entristecendo, te deixando para baixo, te deixando prostrado, Deus vai renovar o que se passou. Aleluia. Entende, irmãos? O Senhor ele tem algo para a nossa vida que é muito além do que os nossos olhos possam ver ou a nossa mente possa compreender. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o que aconteceu a você, mas como você reage ao fato. Todo problema ou desafio que surge diante de nós nos impulsiona a uma real atitude. A boa notícia é que problemas têm solução. Nem sempre é fácil resolvê-los, mas sempre existe uma saída. E a solução para os problemas, irmãos, chama-se orientação de Deus. Cada problema que surge na nossa vida, cada desafio que surge e se apresenta, nós, como servos do Senhor, buscamos a sua orientação. E Ele vai dar a resposta. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Ele sempre vai nos orientar. Ele sempre vai nos capacitar, nos encher da sua sabedoria. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Ou eu confio em Deus ou não. Queria que vocês abrissem rapidinho lá, por favor, em Números. Números, capítulo 23. Números 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? É Deus. Fala, Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei anteriormente, ou eu confio ou não confio. Ou eu creio que o Senhor me trouxe para estar na sua presença e escolho estar nela, ou eu não estou. Ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus. E essa escolha é nossa, irmãos. Ou eu confio que o Senhor está agindo nas circunstâncias, nas dificuldades, e que Ele vai me trazer a orientação certa, no momento certo, para que os propósitos dele se cumpram através da minha vida, ou eu não confio. Tudo seria muito mais fácil se antes de tomar decisões ou fazer qualquer escolha, primeiramente consultássemos a Deus. Diante de qualquer problema e nos momentos de angústia, deveríamos orar. É tão difícil, é mais fácil pedir oração, né? Ora por mim, lembra de mim, aquela situação, ora por mim. E eu oro diante daquela situação, eu oro diante daquele problema. Porque, irmãos, quando nós oramos, que é o que a gente vai fazer nessa noite, nós buscamos abrigo, esconderijo e proteção. Glória a Deus. Aleluia. Nós oramos, nós encontramos no Senhor abrigo, Ele nos esconde e ainda nos protege. Glória a O Deus. Senhor, Ele faz assim, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso esconderijo. Quando eu estou debaixo das asas do Senhor, o inimigo não me vê, o inimigo não me enxerga. E o Senhor Aleluia. Ele peleja por nós, Ele guerreia por nós, Ele é a nossa proteção. Amém? Glória a Deus. Quando buscamos a Deus, estamos a caminho de obter orientação para resolver o problema que enfrentamos. Nós podemos ouvir o Senhor dizendo: eu lhe ensinarei o caminho por onde deve ir, eu vou guiá-lo, eu vou orientá-lo. É como se Deus sussurrasse no nosso ouvido e falasse exatamente isso. Filho, aquieta, eu vou te guiar, eu vou te orientar, eu vou te dirigir os passos para que você faça a coisa certa. Por que você está querendo ser agitado? Por que você quer tomar a frente daquilo que eu ainda nem falei para você fazer? Aquieta. Eita. O Senhor fala muito, sempre com relação a isso. Com relação a esperar, com relação a aquietar. Porque nós temos essa tendência de querer resolver na força do nosso braço. Na força, não é assim? Está todo mundo assim, né? É exatamente assim. Porque o Senhor, Ele espera que nós descansemos nele. E é a parte mais difícil, irmãos. Mas Ele espera isso de nós. Amém? Amém. E nós podemos clamar com confiança pedindo: Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Eu só vou conhecer os caminhos do Senhor muito bem se eu mergulhar na sua palavra. O caminho do Senhor, ele é perfeito. A palavra do Senhor, ela é provada. O Senhor, ele vem e nos mostra esse caminho de retidão, para que a gente seja vitorioso. Quando procuramos os caminhos da vontade de Deus, os problemas nos impulsionam a buscar a transformação daquela situação, para que ela seja de acordo com o olhar do Senhor. O Senhor olhou, deu ok? Vai em frente. O Senhor olhou, não te respondeu nada, quieta, espera. Vai fazer o quê? Tu vai tomar a frente? Vai se decepcionar. Quando o foco é no caminho de Deus para esse problema, Ele vai sempre trazer conforto, consolo e uma alegria que supera qualquer dor. Tem pessoas que passam dificuldades grandes que, se nós fôssemos passando, nós não suportaríamos. Muitas pessoas, às vezes, a gente conhece e fala: Senhor, que luta que fulano está passando. Se eu passasse por isso, Senhor, acho que eu não suportaria. Eu iria sucumbir. Mas aquela pessoa que está passando está sendo sustentada por Deus. E ela vai superar aquela dor porque Deus está a orientando. Deus a está confortando. Deus a está animando. Porque esse é o Deus que nós servimos. Amém? Vamos abrir, por favor, aí pertinho, em Salmo 34. Eu estava em Salmo 37. Salmo 34. Por favor. Versículo 8 diz assim:
Salmo 34, versículo 8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Amém. Deus está sempre com você, porque Ele tem um plano para a sua vida. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando nós entregamos o nosso problema em oração, nós estamos falando para o Senhor: eu confio em Ti. Quando eu entrego o meu problema, aquela situação... Irmãos, vou dar um exemplo. O Brasil, por exemplo, está passando um aperto grande, está sendo espremido. A igreja do Senhor ora. Nós tiramos a quarta-feira para buscar pela nossa nação também. E nós temos visto muito sacode na nossa nação. Claro que está refletindo em todo mundo. Isso porque nós oramos a Deus e confiamos. Nós não ficamos lá: Senhor, e aí, Senhor, resolveu? E aquela situação que eu orei no culto passado, o Senhor já resolveu? Não. Quando eu oro, eu digo para o Senhor: eu confio em Ti. Confio que o Senhor vai dar um fim proveitoso a essa situação. Aleluia. Amém? Vamos voltar lá rapidinho em Salmo 37. A partir do 3 fala: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua luz como a luz, a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aí no Salmo 37 mesmo, no versículo 1, o salmista vai começar falando assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Irmãos, por que o salmista começa falando em indignação? Já pararam para refletir sobre isso? Porque é muito mais fácil a gente se inclinar para a indignação do que para se inclinar para a confiança. Pensa só nisso. A gente, ao invés de confiar, a gente primeiro se indigna. A gente se irrita. Eu fui lá no dicionário, essa mania minha de dicionário, fui lá procurar indignação. Olha o que fala, irmãos. Ato ou efeito de se indignar. Ira, ódio, raiva. Sentimento de fúria ou desprezo. Geralmente provocado por algo considerado ofensivo, injusto e incorreto. E tem lá o singular, né, o sinônimo dele, que é agastamento. Eu nunca tinha ouvido falar, diante de Deus, irmãos, eu falo para vocês, nunca tinha ouvido falar essa palavra. Que agastamento significa sentimento de mau humor acompanhado de ira. Meu Deus! É forte, irmão. Sentimento de mau humor acompanhado de ira. Aí ele bota assim, igual, né? Irritação. O que a gente mais tem visto hoje em dia? Só isso, irmãos. As pessoas irritadas, iradas, né? Assim, um estado de preocupação, uma angústia, uma ira, está sempre mal-humorado. E nós percebemos nas pessoas essa indignação, ela se sobressai ao invés de confiar. Tremendo, gente. O Senhor, ele nos ensina na sua palavra de uma forma assim tão simples, né? tão profunda, ao mesmo tempo que é simples, é profunda. Ele fala aqui, ó, no versículo 2: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Aí que o salmista, né, percebe a necessidade de confiar. Sabemos que o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Estou preocupado com a hora, está em tempo ainda, pastor? Amém. O que eu sou neste propósito? Alguém sabe o que você é nesse propósito, Senhor? Eu sou filho. Você pode encher a boca e dizer assim: eu sou filho, sou filha de Deus. Você é filha do Senhor, amém? Isso precisa estar muito claro dentro de você. Devemos sempre estar buscando ser semelhante a Jesus. Que eu faça a tua vontade, Senhor. Esse precisa ser o desejo do nosso coração. Desejo a vontade do Senhor, que o teu reino esteja bem estabelecido em minha vida
que tu estejas verdadeiramente governando minha vida em todos os aspectos. Amém? Aleluia. Vamos lá no Salmo 139, por favor. Salmo 139, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja Deus. Aleluia. Então eu preciso pedir ao Senhor: sonda-me. Sonda-me, Senhor. Vê se há algum caminho mau. Eu preciso ser guiado por esse caminho eterno. Porque Deus, Ele espera que eu busque querer ser igual a Jesus o tempo todo. Amém? Deus quer me fazer semelhante a Jesus, por isso todas as coisas cooperam para o meu bem. A Bíblia fala lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É ruim sofrer uma decepção, sofrer uma injustiça, mas isso vai cooperar para o meu bem. Pensar na palavra de Deus é pensar nas coisas lá do alto. As coisas lá do alto são as coisas de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Você quer ver um exemplo? Há pais que gostariam muito que seus filhos fossem médicos, advogados, jogadores de futebol. Mas o que é mais importante do que o filho ser tudo isso é que ele seja semelhante a Cristo, seja semelhante a Jesus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, de ensinar isso aos nossos filhos, né? Domingo, o testemunho aqui do Paulo foi muito, muito forte. Eu até brinquei com ele ali depois. Falei: Paulo, para quem não gosta de microfone, né, tinha que tomar, né, Mariana? E assim, o Senhor, Ele é tremendo, porque Ele trabalha isso no coração do homem. O desejo de querer ser igual a Jesus. E Deus tem trabalhado isso em nossas vidas para querermos ser igual a Jesus. Amém? Tem um comportamento de filho de Deus. E como um filho de Deus vai se comportar, né? Que ele não é baseado em regras a seguir, mas na certeza de ter morrido com Cristo e não mais viver segundo este mundo. O mundo não perdoa quem ofende. O Filho de Deus, ele perdoa porque ele nasceu de novo. Aleluia. É assim, o mundo vai lá e te dá um tapa, sem mão às vezes. Você chega a ficar atordoado, sem a mão, né? Tem pessoas que são muito rudes para falar conosco. Mas eu vou perdoar porque Cristo vive em mim. Amém? Aleluia. Na palavra de Deus estão as coisas lá do alto. Não é complicado porque Deus nos traz a revelação das suas verdades. Mas precisamos buscar essas verdades, pensar nessas verdades. Mas aí como que eu faço para ensinar isso para minha família? Vai ser de mim? Não, não vai. Abra lá em Tiago, capítulo 1. Louvado seja Deus, amém? Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amém? Então eu não posso duvidar. A dúvida não procede de Deus. Eu me lembro quando eu e Roberta, a gente estava arrumando as coisas para casar, nós fomos numa consagração, a gente estava abafando, eu e ele, né? Buscando ali: Senhor, o Senhor vai mover para a gente estar comprando nossas coisas. Vamos fazer 20 anos de casado, tá, gente? Mas aí, até que eu casei. Então, amor, te amo, tá? Pausa. E assim, nós ali, muito animados ali, né? Buscando o Senhor, aquela coisa, e eu preocupada com a minha família, aquela luta: ai, Senhor, como é que vai ficar minha família? Que dor!
E assim, assado, e o Senhor, fomos para a consagração, buscar o Senhor, que a gente era crente, ali buscava Deus, todo sábado de manhã. Tava lá os dois, bonitinho. A irmã tomou o microfone, a irmã lá estava pregando, ela começou a falar ali, o casamento dela era em julho, acho que era em julho, a gente não estava nem pensando, que achava que ia no abraço, né? Vou juntar dinheiro, vou fazer, né, nosso pezinho de meia para a gente casar. A irmã do nada, vira assim do nada, né? A gente sabe que Deus estava ali, né? Aí olhou para cima, de repente ela virou com uma cara assim, braba, de fogo descendo. O justo vive da fé, e o que não procede da fé é pecado. Gente, me lembro da cara dela até hoje. Estava pensando, cheguei em casa, eu e ele, dobramos o joelho e começamos a chorar. Ah, Senhor, a gente está pecando, Jesus, que a gente não está tendo fé em Ti. Foi assim, exatamente assim, irmãos. A gente não está tendo fé em Ti, Jesus. A gente está duvidando, ó. Deus não abençoa quem duvida. Profundo isso, irmãos. Tá bom, Senhor. Confiamos em Ti de verdade, não é da boca para fora. Eis aqui a data do nosso casamento. 27/11/99. Não esqueci não, tá bom? Pois é, irmãos. Quando colocamos a data ali diante do Senhor, o Senhor começou a fazer um mover. Aleluia. Minha mãe está ali de testemunha para contar para você. Deus começou a fazer um mover. Não pense que você vai casar no teu braço não, tá? Se você está aqui esperando juntar dinheiro para casar, bobinho. Tu é servo de Deus? Ele vai te prover. Deus começou a fazer um mover tão grande que as pessoas olhavam assim: tu tá noiva? Vou te dar o fogão. Tu tá noiva? Vou te dar a geladeira. Eu ficava assim, sem entender nada, irmãos. Mas o Senhor foi fazendo assim, porque Ele tinha um plano na nossa vida, minha e dele. E nós entramos no plano dele. E Ele começou a agir, Ele começou a prover, Ele começou a mover. O bolo. Toda noiva sonha com bolo. Igual você acabou de casar, a gente pensa logo no bolo de casamento, né? Meu sonho. Ter um bolo bonito, aquele chaparizinho caindo, né? Coisa linda, né? Bonitinho. Minha cunhada, mulher prendada, linda, fazendo lá o bolo. Sabe que ela botou aquele, como é que é o nome daquilo? Chafarizinho caindo. Coisa linda que o bolo que ela fez. Só vi nas fotos. Luzes, ponte, pombinhos, aliança, tudo que toda noiva gosta, tão lindo, gente. Eu fico olhando, o Senhor é Deus de detalhes, irmãos. Aleluia. Nós tínhamos muitos conhecidos, né? Temos muitos conhecidos, eram muitos queridos, tanto da igreja que nós nos convertemos, quanto ele. Fora os parentes, que são uns 1000 parentes por aí. Ô parentela grande, meu Deus. Aí, recebi um presente. Nós recebemos alguns presentes. Olha o detalhe, a riqueza de detalhes do Senhor, quando você está no centro da vontade de Deus. Recebemos um conjuntinho de cozinha, de vaquinha. Lembra a banda da vaquinha? Todo mundo lembra? A gente tá mulherada, antiga? Pois é. Eu recebi aquele conjuntinho de cozinha de vaquinha, tão bonitinho. Quando a gente vai abrir o outro presente, eram detalhes de lixeirinha, negócio de sabão, de vaquinha. Aí recebi o que? Um jogo de xícara de vaquinha. Fui olhar os cartões, irmãos. Totalmente diferente as pessoas. Ninguém combinou, não se conheciam. Louvado seja Deus. Eu fiquei, gente, esse pessoal se combinou para dar os detalhezinhos? Como que é isso? Minha cozinha ficou toda de vaquinha. É, irmãos. Foi lindo, irmãos. Minha casinha era pequenininha, o pastor Joaquim falou lá, que ele dizia que quando eu entrava, o Roberto saía, que era muito pequenininha. Mas realmente, era tudo, os detalhes do Senhor, isso aqui são marcantes da nossa vida, irmãos. É isso que a gente leva para a vida toda. Foram 20 anos atrás. E a gente não esquece, porque o Senhor é Deus de detalhes, Ele é rico em detalhes. Amém? Ele está aqui porque Ele cuida de nós. Você está aqui nesta noite porque você veio e foi escolhido para ser abençoado pelo Senhor. Se houve alguma situação que te trouxe algum tipo de constrangimento, alguma luta, alguma situação, algum afronto, saiba que nessa noite o Senhor te trouxe para te tratar, para te cuidar, para te amar, para mostrar para você o quanto Ele ama você. Porque Ele é Deus de detalhes. Amém?
O arrependimento, lembra da mensagem passada que eu falei sobre arrependimento? Nós começamos com arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado de mudança de atitude. Qual é a minha mudança de atitude? É quando eu entendo que pelo meu esforço pessoal eu não vou conseguir vencer. Então eu tenho que clamar, buscar ao Senhor e saber que eu sou limitado. Então eu vou me tornar uma pessoa mais forte para poder vencer na graça de Deus. Amém? Então eu vou vencendo aquela situação, aquele medo, aquela afronta, aquele problema que foi se agigantando, mas eu parei, me arrependi e falei: Senhor, eu não quero pecar. Eu não quero deixar de ter fé em Ti, no Teu agir. Então o Senhor começa a trabalhar, a me guiar, a me orientar. Aleluia. Amém? Ele me orienta. Isso é profundo, irmãos. O Senhor nos orienta nos detalhes. Aleluia. Para nós concluirmos, para orar, temos que orar, senão não dá tempo para exército, para tudo. Às vezes, tudo estava caminhando conforme o programado. Não é verdade? Às vezes a gente faz as coisas, programa tudo certo. Mas, de repente, nós somos interrompidos. Somos forçados a parar nossos planos. Seja uma enfermidade, um desemprego, abandonamos os planos e os sonhos foram frustrados. Mas quando eu olho com o olhar do Senhor, nesse anoitecer sem luz, eu acalmo o meu coração e deixo Deus iluminar meus pensamentos. Amém? Eu vou repetir porque Deus falou muito comigo com isso. Glórias a Deus. Aleluia. Mas quando eu olho com o olhar do Senhor, Aleluia. nesse anoitecer sem luz, eu acalmo o meu coração e deixo Deus iluminar os meus pensamentos. Porque o Senhor, Ele é o Deus que ilumina os nossos pensamentos. As trevas, elas têm que bater retirada, irmãos. Dúvida na nossa mente, ela não pode prevalecer. Porque nosso Deus é Deus de certeza. Nosso Deus é o Deus do sim, sim, não, não. Amém? Então confia que tudo está no controle do Senhor. Glória a Deus. Glória, glória, O glória. Senhor está no controle de todas as coisas. Abre lá, por favor, em Isaías 41. Isaías 41. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Isaías 41. Fica um pouco embaçado, eu não posso chorar, irmãos. Isso não dá certo. 41, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Todos encontraram? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados. Lembra da indignação? Olha aí, contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. E em Jesus encontramos o consolo, a direção, o ânimo para continuar. Não temas. Aperta o teu irmão aí e fala aí: não temas. Não temas. Eu anotei aqui algo muito interessante que diz assim, ó. É uma expressão que encontramos muitas vezes na palavra de Deus. Não é apenas uma pequena frase para nos animar, e sim uma verdade que podemos viver todos os dias, pois foi declarada pelo Deus Todo-Poderoso que nos ama incondicionalmente.
Aleluia. Vocês entenderam? Isso não foi uma palavra, uma frase, uma expressão usada pelo acaso. Foi o próprio Deus que falou para mim e para você. Não Aleluia. temas. Glória a Deus. Se alegra, não temas. Teu Deus te ama incondicionalmente. Amém? Aleluia. Esses momentos de escuridão são oportunidades para olhar para a brilhante estrela da manhã e iluminar todo o nosso viver. Amém? Queria convidar o louvor. Enquanto o louvor vem, abre lá em Apocalipse 22, 16. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 22, versículo 16 diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, fique de pé nessa hora.